Só dei start aqui na gravação da Gabriela ao vivo de hoje. Vocês desculpem ter dado uma demoradinha aí, mas já vou iniciar aqui de cara o, o compartilhamento aqui das instruções aqui do Senai Unidigital, tá bom? Das diretrizes, das normas, tá? E aí depois a gente volta com a nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Som. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Última aula. A gente falou sobre a, né, a atividade aqui A1, até coloquei um material complementar sobre o diagrama, né? O diagrama unifilar, né? E como que você faria a manutenção. Inclusive, eu alterei os arquivos, né? Inclusive, agradecendo aí novamente ao aluno que observou que os arquivos eles estavam corrompidos, tá? Aí a gente, né, eu no meio da aula aqui, consertei os arquivos e algumas informações relevantes, né? É igual eu falei na aula passada, eu tenho que partir do pressuposto que você está fazendo esse curso pela primeira vez. Mas é lógico, né, professor? Deixa eu explicar melhor, né? Não me expressei mal. É que você não tem nenhuma experiência, né, na qualidade ou de eletricista predial ou de industrial, né? Geralmente, assim, quando eu fiz engenharia elétrica, eu aprendi bastante na obra com eletricista industrial, eletricista predial. Me deram muitas dicas que, assim, de outra forma, né, não sendo no estágio, né, que o estágio basicamente é a simulação, né, da vida real profissional, tá? Então, muitos eletricistas me deram muitas dicas, principalmente na questão de iluminação, tá? Iluminação, dependendo do fabricante, você coloca ali um reator, né? E dependendo do próprio fabricante, aquele reator, ele tem uma coloração de fio diferente. Inclusive, já vem o diagrama unifilar falando, você conecta, né, o marrom aqui, eu ia falar o amarrom, né? Olha o trava-língua. O marrom, o branco, nesse borne, se você quiser usar uma lâmpada tubular, por exemplo. Ou eu conecto, né, no outro board, se eu quiser duas, né? Tem algumas que tem aquela parte lá que fica o espelho, né? Aí você coloca ou uma lâmpada tubular ou duas, geralmente ela é quadrada, né? Porque a luz ela vai fazer uma projeção como se fosse um tronco de pirâmide, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar aqui dessa atividade aqui que está listada como 4, tá? Deixa eu... Ela em tese seria a 3, tá? Mas ela aqui está como atividade 4 aqui, ó. E essa atividade aqui, vamos baixar ela aqui. Deixa eu só pôr na página aqui certinha.
Ó, ela é uma outra situação de aprendizagem. Só vai carregar. Ah, carregou. Só retornar aqui. E tem a folha de atividade, tá? Ah, não é a 4 não, pessoal. Foi mal. É a atividade 2. A 4 vai ser em outra aula, tá bom? Então, deixa eu. É essa mesmo. Ó, eu já tava indo lá para a tarefa da frente. A gente foi a um, né, na semana passada. Anteriormente foi o fórum de discussão. É o mesmo, deixa eu apagar logo. Aí tem uma planta baixa, tá? A planta baixa antiga vai ser fundamental, né? Porque assim, quando você chega você pega um serviço do cliente, localizar aqui onde é que fica. Você faz um levantamento, tá, pessoal? Quando você, ó, que é o modelo de relatório. Ok. Pô, eu baixei. Ah, não, já foi para cá. É porque eu achei que eu não tinha copiado para lá. Então é o seguinte, pessoal. Essa é é a situação de aprendizagem, né? Que simula uma situação. Deixa eu só abrir a planta aqui. Eu vou colocar uma do lado da outra aqui, que aí vai ficar mais fácil vocês entenderem o contexto aqui, tá? Então, é a situação de aprendizagem, né? Como eu venho bater na tecla desde o início do nosso curso, é uma situação, né, profissional, né, que você pode enfrentar no dia a dia profissional aí, tá? E aqui você já está treinando, né, o seu cérebro para você tomar uma atitude profissional, né, perante ao cliente. É extremamente importante nós temos uma atitude profissional aqui, né? Então, o contexto fala aqui que a dona Tânia, né, em uma pequena casa antiga, onde constantemente aconteciam problemas nas instalações elétricas, como curto-circuito, né, às vezes um fio ali pipocava, lâmpadas que queimavam constantemente, às vezes a lâmpada não está com um aperto bom ali, né? É uma possibilidade. Ou às vezes até em função do curto-circuito, o equipamento ele pode queimar, porque essa corrente de curto-circuito, se a instalação não tem aterramento, essa corrente ela precisa fluir para algum lugar. E às vezes ela flui para um equipamento que não tem nada a ver com a história, entendeu? Dá um curto-circuito. Se eu tivesse o aterramento, o que que acontece? O curto-circuito, ele captura
Não, o aterramento ele captura o curto-circuito, envia para a haste de aterramento e dissipa lá na caixa de aterramento, né, onde ele fica ali enterrado ali, tá? Agora, se eu não tenho, essa corrente ela vai ficar circulando pelo circuito. E quem que está no circuito? Sua geladeira, sua TV e qualquer um outro equipamento que você tenha aí na sua residência, tá? Então, essa lâmpada, inclusive, ela poderia queimar até em função desse curto-circuito. Resolver esse curto-circuito resolve a queima de lâmpadas ou de qualquer outro equipamento. Ela percebia quedas de tensão. O que que é queda de tensão? É diminuição na tensão, mas como que ela percebe se ela não é um eletricista? Ela percebe na diminuição da iluminação, ó. Ó, pois, né, ó, aqui já explico, ó, pois a luz ficava fraca e forte, oscilando, né, entre fraca e forte. Inclusive, né, o forte que diz seria a iluminação normal, né, dentro da potência projetada. Já o fraca é quando você tem uma potência é, abaixo da nominal do equipamento, independente se é iluminação, se é máquina elétrica, né, um liquidificador ou aquelas frita light, né, você tem abaixo ali, né, pode, dependendo do tipo de equipamento, pode haver um problema. Inclusive, é comum acontecer em equipamentos onde você tem motor elétrico. Exemplo, ontem mesmo, estava ministrando uma aula, aí o aluno falou que o ar-condicionado dele não estava funcionando direito, ele achou que até estava estragado. Daí, né, ele disse que percebeu que a luz, né, estava fraca, né? Ele olhou, ele ligou uma luz e ela estava fraca, e era uma de LED ali, né? E daí ele, como ele é eletricista, ele pegou o multímetro e aí colocou numa tomada lá aleatória, em vez de 220, o que que aconteceu? Apareceu, se não me falha a memória, foi 180. Só para vocês terem uma ideia, a NBR 5410, quando é uma edificação, tipo uma residência, que pega e pode ser um pequeno comércio também, tá? Que pega energia direto da baixa tensão da rede, há uma tolerância de queda ou diminuição de tensão no ponto de força onde você vai ligar o equipamento de aproximadamente 5%. Agora, se eu sou um comércio grande, se eu sou uma indústria, essa tolerância ela é um pouco maior, é de 7% de queda. O que que seria isso em números, né, para ser mais palpável, professor? Seria o seguinte, ó. Ó, tá até a conta que eu fiz ontem aqui com ele, ó. Nem vou precisar fazer a conta. Aí eu perguntei para ele, ele é monofásico, né? Monofásico, Equatorial Goiás 220. 5%, aí você divide, você multiplica por 0,05. É porque nessa calculadora aqui, né? Você colocar ponto, ó, 0,5, aí é a mesma coisa que dividir 5 por 100, tá? Então, multiplicando por 0,5 vai dar 11. 11 o quê? 11 volts. Então, uma queda de 11 volts é uma diminuição de 11 volts da tensão RMS que você deveria encontrar no ponto de força, no caso onde fica o ar-condicionado lá da casa dele. E aí essa tolerância de 5% foi ela, né, calculada aqui, dá 209. Então, a tensão de 180, ela estava baixíssima. Estava uma porcentagem muito baixa, não estava 5%, tá? A gente pode até, né, por exemplo, fazer aqui uma regra de três, uma associação rápida aqui, continha de padaria aqui, ó. Se 220 volts, ou coloquei 200, né? 220 volts é 100%, né? 180 volts são quantos por cento, né? Utilizando aí, obviamente é diretamente proporcional, né? Então você não precisa inverter nenhum deles aqui. Vai ficar X, né? Igual a 180 volts vezes 100
dividido, né? Que aí x vezes 220, passa 220 para baixo aqui, ó, 220 volts. Simplifica, simplifica, vai sobrar o que? A porcentagem, tá? Então, fazendo a conta aqui, ó, 180 vezes 100, tudo isso dividido por 220, deu uma queda aqui. 180 representa aproximadamente, ó, 81,8. Então, se eu colocar para nenhuma casa depois da vírgula, ou seja, fazer a aproximação, né, com o número inteiro, então daria aproximadamente 82%, né? Aí você pensa, ó, 82% é bom demais. Lembra? A tolerância é de 5%. Se é de 5%, 100% menos os 5% sobra quanto? 95. Então, o sistema tem que estar 95% de potencial elétrico. Quanto que ele estava com 180? 82%. Aí o que que acontece? A gente pensa assim, né? Não, se eu ligar numa tensão maior, o equipamento queima. Mas se eu ligar numa tensão menor, ele não queima. Realmente, ele não queima imediatamente. Mas dependendo do tipo de equipamento, que tipo de equipamento, professor? Principalmente máquinas elétricas rotativas, né? O que que é uma máquina elétrica rotativa? O motor elétrico é um exemplo, né? Ele pega energia elétrica e gera energia mecânica, torque. Outra máquina elétrica rotativa que a gente conhece é a que fornece energia, né, para a indústria, para nossa casa, para o nosso comércio, que é o gerador elétrico. O gerador elétrico, ele pega energia mecânica e converte em energia elétrica. Então, ele estar 82%, né, que seria, se fosse um motor a combustão interna, seria, como se diz, melhor do que uma Lamborghini, do que um Aventador, né? Vocês sabiam que um carro de alto desempenho, né, de combustão interna, se não me falha a memória RAM aqui, o top das galáxias aí, né, um Aventador aí, por exemplo, ele estaria na casa de 40 e poucos por cento aí. Você vê o tanto que a energia em combustão interna, ela é ineficiente em relação à elétrica aí, tá? Mas enfim, se tiver máquina elétrica, por exemplo, onde tem máquina elétrica em equipamentos na sua residência? É máquina de lavar, tanquinho, liquidificador, processadores, né? Tudo que tem ali motor elétrico, a bomba de recalque da piscina, por exemplo, o motor ali que fica para abrir o portão eletrônico, né? Então, tudo que tem máquina elétrica, se eu tiver uma tensão menor, ele pode até não queimar no início, mas ele pode ficar energizado. Por exemplo, o aluno falou que ele achou que o ar-condicionado dele estava estragado. Na verdade, por estar 82%, a controladora lá do ar-condicionado, o que que ela faz? Ela vê que a tensão ela está abaixo, né, desses 5%. E aí o que que ele faz? Ele não starta o compressor, porque no final das contas um compressor ele é um motor elétrico, tem um motor elétrico ali, tá? Então para ele dar partida a 82% aí, pode ser que ele não tenha giro suficiente para ele resfriar o núcleo, resfriar o estator ali, tá? Então, quando não tem torque suficiente para ele girar e ele ter uma eficiência, que a máquina elétrica, tanto o gerador quanto o motor, ele aproveita o giro para o arrefecimento, né, desse motor. Se eu entregar tensão, mas ele não girar para resfriar, a bobina, né, pessoal, de um motor elétrico, ela é extremamente sensível.
Porque na hora que você abre ali, tira, tem a bobina do estator, tem a bobina do rotor ali. Quando você olha, uma pessoa leiga que não conhece, ela olha assim, ixi, tem um monte de fio desencapado aqui. Na verdade, não tem fio desencapado ali, não. Na verdade, aqui, dependendo da arquitetura, né? Aquele aparentemente desencapado é uma resina. E aquela resina é para isolar. Assim como a proteção de polímero plástico ela isola, né, o condutor elétrico, né, de instalações elétricas internas, né, a resina ela faz essa isolação elétrica. E é fundamental para o motor funcionar, para ele gerar campo magnético, para ele ter torque. Se eu não tiver a resina, o que que acontece? O, o enrolamento ele ele entra em curto e aí ele não vai gerar campo magnético. Se ele não gera campo magnético, ele não gera torque em oposição nos dois lados, né, do motor elétrico. Ele fica parado. E daí aquela resina recebendo tensão, por exemplo, 82% e o motor não startando, o que que acontece? O efeito Joule se intensifica, o motor não está girando e a resina derrete. Se ela derreter, o motor entra em curto, aí sim ele estraga e aí só um enrolamento novo. Né? Às vezes, na melhor da hipótese, só do rotor, na pior da hipótese, né? Além do rotor, do estator também, tá? Beleza, né? E aí por isso que na aula passada, naquela atividade, eu forneci subsídio para a lista de material, porque nessa altura vocês ainda não têm, né, a maturidade suficiente para fazer um dimensionamento ali, seus elementos. Por isso que eu falei da prioridade, que é olhar na placa do motor, a primeira, né? A segunda prioridade é verificar a norma técnica de distribuição. E a última prioridade é, caso você não tenha, você utilizar aquela relação, né? Um cavalo vapor é igual a 736 watts, tá? Aí era fundamental eu falar para vocês, né? Eu sei que tem alguns aí que já são eletricistas, né? Mas eu tenho que partir do princípio que vocês não sabem nada e eu tenho que passar essa informação, né? De modo que você tenha, né? Uma informação completa aqui no curso e que você possa exercer plenamente aí a eletrotécnica, tá? Então, ó, tava tudo errado na casa aí da dona Tânia, né? Essa casa aí tá parecendo uma que eu já morei por 17 anos aí, antes de eu fazer vestibular, né? E fazer o meu primeiro curso aí. A luz ficava fraca e forte, oscilando. A senhora vivia com medo que houvesse um grande incêndio. Inclusive, o transformador da rua, se ele não tiver potência suficiente para alimentar o quarteirão, né? Às vezes é um transformador por quarteirão ou um por para para dois quarteirões, né? Dependendo da quantidade de consumidores que eu tenho ali, né, na região, ele não suporta. Aí a tensão chega fraca. Mas, segundo o aluno, diz que não foi uma queda de energia, mas foi uma diminuição que ele não percebeu. Aí a unidade condensadora do ar-condicionado, o que que ela fez? Ela não ativou o motor do ar, né, para gerar o ar-condicionado, ele só ativou a ventoinha de ventilação, tá? E aí o ar-condicionado, na verdade, ele estava trabalhando como ventilador, tá? Beleza. No final, a senhora vivia com medo que houvesse um incêndio, né? Porque, né, talvez poderia ter fio desencapado, né? E pode acontecer incêndio com curto-circuito se eu não tiver aterramento, né? Então, no final do ano, e aparentemente parece que essa casa é da dona Tânia, né? Porque geralmente quando é de aluguel, você fala pro dono, né? Porque, ó, a casa tá caindo aos pedaços, né? Você vai fazer uma reforma, né? Você vai resolver o problema. Geralmente a gente leva, né? Eu, tantos anos que eu vivi aí morando em casa de aluguel, né? Hoje, graças a Deus, a gente, né, cada vez mais tem a oportunidade. Inclusive, pessoal,
A oportunidade é agora. Aproveitem. Quem ainda não tem sua casa própria, tente comprar a casa própria, porque é um dinheiro que você pensa, vou passar não sei quantos anos pagando a casa, né? Só para você ter uma ideia, o valor que você paga, se você pagar aquela prestação, e que é o meu caso, né? Tem a decrescente e tem a prestação fixa. Ela é fixa, só corrigida ali pelos índices, né? Mas assim, você praticamente vai passar todos os anos pagando o mesmo valor. Se você pagar aluguel, a inflação do aluguel, ela é lá em Nárnia, é lá nas alturas, tá? Inclusive, por exemplo, eu pago em média ali uns 1.300 ali, né, de prestação da casa, daqui a, sei lá, 30 anos, quando eu terminar de pagar, né, eu vou estar pagando ainda esse valor, com uma correçãozinha, mas o equivalente a esses 1.300, tá? Então, pessoal, a gente tem que ser mais esperto aí, porque geralmente casa que é de aluguel, o dono, ele raramente arruma, tá? Tô falando isso por experiência própria, né? Minha mãe passava maus bocados ali, numa casa antiga que a gente morou por muitos anos. Então, no final do ano, Tânia fez as contas e viu que a energia estava vindo alta. Por quê? Se tiver um curto-circuito e o disjuntor termomagnético, porque ele desarma ou por curto-circuito ou por sobrecarga, né? Você colocar um equipamento com a potência acima do que foi projetado lá, né? No circuito ali, né? Do que o cabeamento e o disjuntor suportam, tá? Então, se você, por exemplo, é, tem um, tem um fio aqui desencapado aqui, ó, e ele está em contato com a laje. Aí vamos supor que eu tenho uma ferragem solta aqui, ou a laje ela tá com um pouco de umidade ali, né? E aí essa tensão, esse potencial elétrico, essa corrente que ela deveria, ó, tá vindo aqui no quadro, alimentando essa luminária aqui da Dona Tânia, né? Passa a fase desce aqui, vem o retorno e liga a lâmpada, né? Essa corrente que deveria estar fazendo esse caminho, ó, vindo lá do quadro, passando pelo interruptor e finalizando aqui na lâmpada e dissipando potência aqui na lâmpada, tá? O normal é isso. Às vezes, essa corrente, por o fio estar desencapado, em muitas casas no forro, você não encontra eletroduto. É fundamental você pôr eletroduto. O eletroduto é uma segunda camada de proteção contra, né, a fuga de corrente, por exemplo. Se eu não tiver um IDR ou um DDR, ele não vai detectar, né? E se ele não provocar, não for o suficiente para provocar curto-circuito, aí vamos supor que a corrente que passa nessa lâmpada aqui, é, sei lá, 2 amperes. E na verdade está passando 1,8 amperes aqui. Uai, cadê o 0,1 ampere aí? Ó, o 0,1 ampere, ó, ele está silenciosamente aqui, ó, fluindo pela infiltração, pela ferragem aqui, só que ele não é o suficiente para o disjuntor termomagnético desarmar, porque ele só desarma com sobrecarga, a corrente, né? Inclusive, ela fez essa fuga aqui, fez com que a corrente, em vez de aumentar, fez ela diminuir, então não configura sobrecarga, né? Muito menos curto-circuito. Quando dá curto-circuito, a resistência ela vai tender, essa aqui é uma linguagem matemática, ao infinito. Se ela tende ao infinito, a corrente elétrica, não, ela vai tender a zero, desculpa, vai tender a zero, a corrente elétrica ela vai tender ao infinito, ou seja, um valor muito alto. Aí o que que acontece? O disjuntor termomagnético ele desarma. Então, se eu tenho diminuição de corrente e eu não tenho um curto-circuito, a fuga fica acontecendo silenciosamente. Aí vamos supor que o seu medidor de energia é aquele disco que fica girando quando eu acoplo carga. O que que é acoplar carga? É ligar equipamento. Dependendo da quantidade de equipamentos que eu tenho ligado, ele vai ter uma velocidade. Se for o eletrônico,
ele vai ficar registrando lá no computador dele, vai fazendo o registro, né, que está consumindo, né, corrente elétrica, né? Só que esse 0,1 ele é pouco, é pequeno. Só que aí, por exemplo, vamos supor, você viajou, né? Aí geralmente o pessoal viaja, vai ficar muito tempo fora, não tem alguém cuidando. O que que você faz? Você tira tudo da geladeira. Tem gente que faz isso, eu tenho um primo que faz isso. Ele consome tudo da geladeira e desliga a geladeira, simplesmente. Ele só liga quando ele volta de viagem, né? E vai lá pro meio do mato, lá no Tocantins, né? E aí ele só liga quando volta, né? E aí ele pagaria só o serviço, né? Que o pessoal chama de serviço medido, que é o mínimo, né? Que você paga para você ter o medidor de energia, né? Na verdade, é um comodato, né? É igual aquelas TVs aí por assinatura, né? Enquanto eu tenho a assinatura da TV, eu tenho aquele aparelho, né? A partir do momento que eu desisto daquela assinatura, eu devolvo porque é um empréstimo. Do mesmo jeito é energia. Ah, eu não quero mais energia, agora eu virei o pai do mato, né? Beleza. Ah, não, agora eu tenho energia eólica, professor. Eu vivo do vento, eu sou um dobrador de vento. Ah, eu tenho placa solar em casa. Eu quero dar uma banana para a concessionária. Beleza, né? Você vai desistir, mas aí geralmente vai um eletricista de rede, né? Ele vai abrir uma SS, né? Uma solicitação de serviço, e aí ele vai executar a OS. Ah, não, desistiu, não quer mais o medidor de energia, né? Beleza, ele vai lá e recolhe aquele medidor de energia. Então, o medidor de energia não é seu, mas como a gente vive, né? Nossa sociedade ela depende de energia, né? Mesmo que você utilize energia alternativa, sempre você vai estar precisando aí, né, da energia da rede aí, tá? Então, esse medidor ali, ele vai ficar registrando, né? E aí, com o tempo, você vai percebendo, igual a dona Tânia aí percebeu, né? Que ela está gastando mais energia do que ela deveria aí, né? Dependendo da quantidade de fugas de corrente que eu tenho dentro da instalação, é, o consumo ele é brutal mesmo, tá? Beleza, então ela percebeu fazendo as continhas ali de padaria, né? Se continuasse nessa levada aí, nessa pegada aí, o seu orçamento ele se elevaria. Aí aparentemente parece que ela é de idade, né? Ela tem gasto com remédio, né? A certeza que a gente tem é que a gente vai envelhecer, né? E quando a gente envelhece, o que que acontece, né? Você vai gastar com remédio aí, principalmente remédio de pressão, né? Outros remédios aí. Então o gasto dela aumentou, tá? E daí ela viu uma propaganda da MEP Limitada, né? O presidente lá, o José Clébio, passou a propaganda lá, né? Da MEP, Empresa de Manutenção e Instalações Elétricas. Ele, o seu sócio Renan e o seu sócio Hipólito aí, né? Eles veiculam a propaganda aqui, ó, e decidiu chamar profissionais qualificados. Pessoal, isso aqui é sério, tá? Toda pessoa que acha que um profissional, por exemplo, Deus me livre, eu vi a propaganda da SMEP aí, esse tal de Hipólito, esse tal de Renan, esse tal de Zé Clébio, ele deve cobrar o olho da cara, né? Porque são engenheiro, né? Engenheiro, então deve cobrar o olho da cara. Eu vou chamar o Zé Picafio. Você vai chamar o Zé Picafio não tem curso, o Zé Picafio vai enfiar a faca literalmente em você, vai colocar problema onde não existe. Eu já vi, olha as aspas que eu estou colocando aqui, eu já vi eletricista falar que tem problema em instalação que nem existia, tá? Então, pessoal, é fundamental você pedir para um profissional, pelo menos para um eletricista, e que geralmente quando é uma pessoa física, né? A gente não pede a comprovação, né? Aí, quando é uma empresa, toda empresa, vamos supor, ela está contratando eletricista, ela precisa, ainda mais juridicamente, saber se aquele eletricista ele realmente é
ela pede o certificado da capacitação. Se é eletrotécnico, pede o diploma lá de eletrotécnico, se é engenheiro, e assim sucessivamente, para ele ter a comprovação de que ele é qualificado, né? E, né, se precisar que ele seja o responsável técnico, ele ainda tem que ter habilitação no seu órgão, né? No caso, o de vocês aí é o CRT, né? O Conselho, é o CFT, né? O Conselho Federal dos Técnicos, do engenheiro aí é o CREA, tá? Então, é fundamental. Às vezes a gente acha, "Ah, não é caro. Um orçamento não tira pedaço de ninguém, tá, pessoal? Faz um orçamento aí. E daí a Natália e o Gabriel, quando foi fazer o levantamento aqui, ó, esse projeto, na verdade ele é o pessoal chama de croquis, tá? É um projeto feito ali bem rápido ali, né? Você leva uma folha A4. Então eles fizeram o levantamento aqui, ó, e constataram que é a casa da Dona Tânia, meu Deus do céu, né? Nossa Senhora das Instalações Elétricas passou longe ali, ó. Se você perceber, ó, o circuito 1 aqui, ó, ele é tanto para iluminação quanto para tomada, tá? Ó, tá vendo? O 1, ó, tá descendo neutro e a fase para tomada. Se tá descendo neutro e fase, cadê o terra? Onde é que tá o terra? O terra está lá no manual, né? No manual da instalação elétrica da Equatorial, né? Ou no manual, no seu livro didático aí. Ele não está nessa instalação aqui. Então, esses problemas, né? Eles são, né? Eles vão só se agravando aqui. E aí a tarefa é, né? De posse desse levantamento aqui, é você fazer um relatório. Eu tenho um exemplo aqui, ó. É aquela história, professor, eu nunca, né, na minha vida, nessa indústria vital, não sei nem errar o que é esse tal de relatório. Não sei se é de comer ou passar no cabelo, tá? Então, esse aqui é um, inclusive esse relatório aqui, esse exemplo aqui, é o que eu via lá na Católica, na época que eu fazia engenharia. Eu vou dar uma luz para vocês aqui, um exemplo, tá? A pessoa tem que fazer igualzinho o senhor fez? Não. Ó, aí, geralmente, ó, o nome do responsável técnico, relatório, né, é assim como laudo, é uma opinião técnica, ou seja, baseado no seu conhecimento técnico, do que você encontrou nas instalações aí da Dona Tânia, né, você vai relatar, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, o nome, né, o nome de quem é o responsável por esse relatório, tá? Inclusive, esse relatório aqui cabe a assinatura de uma TRT, termo de responsabilidade técnica, que o técnico ele tem total, né? Se ele for habilitado, né? Se ele tiver inscrição no conselho, ele pode fazer isso, tá? Ó, esse relatório apresentará motivos que provocou a necessidade da reforma, que, né, objetivo, descrever os motivos. Então ele vai mostrar, né, lá para a construtora, né? Por que que ele está fazendo o pedido dele? O pedido de quê? De um novo projeto, né? Esse aqui é o antigo, ele fez o croquis. Por exemplo, segundo eles fizeram aqui a inspeção visual, né? Depois eu vou explicar melhor para vocês. Na engenharia, você tem a inspeção visual, né? Que é a inspeção que você faz a olho nu e que você detecta algumas não conformidades. E existe a inspeção por ensaio. Quando eu, por olho nu, não consigo ver um problema, eu utilizo instrumento. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei agora há pouco aí do aluno, né? Ai, a unidade condensadora do ar-condicionado não estava funcionando, né? Por quê? Não é porque ela estava queimada, é porque o nível de tensão estava menor. Como que ele fez essa verificação? Eu sei, professor, ele é do Uchiha, né? Ele fez Sharingan, aí ele olhou lá. Não, né? Nada a ver isso. Ele usou um multímetro.
pegou a ponta de prova, colocou na fase, colocou no neutro, né, lá no ponto de força e viu lá na IHM, né, ou seja, no mostrador que tinha 180 volts. E de posse do conhecimento dele, ele, ó, a NBR 5410 fala que tem que ter uma queda de tensão de 5%. Fez as contas, descobriu que era 80, né? Então, ele detectou o problema, né? Com uma inspeção por ensaio, utilizando equipamento, tá? Daí, ó, essas fotos aqui eu peguei na internet, tá? Você pode pegar foto na internet, até se você tiver alguma aí, né, na sua casa, não tem problema. Isso aqui foi só para dar exemplo, ó, do que eu encontrei na casa da dona Tânia, ó. Encontrei evidências de que havia curto-circuito, evidências de que o cabeamento, ó, ele estava aparente, ou seja, por cima aí da parede, né? Você tem que colocar ou um eletroduto chumbado dentro da parede, ou ele fica de fora, né? Geralmente, as instalações, quando ele fica aparente no eletroduto, são instalações com padrão industrial, né? Que você faz mudanças constantemente. A medição aqui, né? O relógio, não chama de relógio, não, porque senão o professor Renan, ele dá um infarto aqui, tá do meu lado aqui. Não vai chamar medidor de energia de relógio, não, viu? Relógio é isso aqui, para olhar a hora. Medidor de energia é para ver o consumo, tá? Beleza. Olha o estado dela, ó, toda enferrujada, com a tampa aberta aqui, tá? Olha aqui, ó, essas tomadas aqui em estado precário. Olha o chuveiro aqui, ó. Instalação totalmente mesmo assim, improvisada mesmo, ó. Fiozinho amarrado num ganchinho, tá? E aqui são as provas, né? Você fala que a fiação antiga, conta o relato aqui, faz um relato fotográfico, tá? E aí, né, pedindo, né, que tem que ter um projeto novo. E a norma, que norma foi observada? A que eu estou falando sempre aqui, NBS 5410, e também uma norma que a gente vai discutir na próxima OC, que é a NR10, a norma de segurança do trabalho, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Deixa eu parar o compartilhamento aqui, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.